no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Vamos começar o nosso bate-papo político falando sobre o prato mais aquecido desta semana, as eleições de 2022. O movimento nos bastidores políticos, lideranças estaduais do PT, PV, PP, PCdoB e MDB decidiram se mobilizar e, por meio de nota, assinaram um manifesto em defesa da candidatura à reeleição da governadora Isolda Sela. Raquel Tavares chega agora com essas informações. Lideranças estaduais do PT, PV, PP, PCdoB e MDB saíram na noite desta quinta-feira por meio de nota com o título Manifesto ao Povo Cearense em defesa da candidatura à reeleição da governadora Isolda Sela. É o movimento suprapartidário mais expressivo em apoio a Isolda Sela nessa fase da pré-campanha de 2022. Os 5 partidos se opõem à escolha do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e defendem o nome de Isolda como o melhor caminho para manter a unidade da aliança que hoje administra o estado do Ceará. O manifesto mostra, nesse momento, que o PDT acabou ficando isolado dentro da aliança situacionista. A nota destaca que a manifestação pública da governadora Isolda Sela, colocando o seu nome para continuar governando o estado, firmando-se na responsabilidade e compromisso com o povo do Ceará e em nome da União, é fato de grande relevância exigir nossa consideração e apoio, afirma um dos trechos do manifesto que é assinado pelo PT, PV, PP, PCdoB e MDB. A nota, que se resume a 2 parágrafos, afirma ainda que uma candidatura deve ser fruto da unidade e do diálogo. Acreditamos que a construção de uma candidatura deve ser o resultado da unidade e do diálogo entre todos os partidos, frisa o manifesto suprapartidário em apoio a Isolda Sela. Com informações dos bastidores políticos, Raquel Tavares. Tem mais, o PSDB também emitiu uma nota criticando a pesquisa como único critério para a definição de candidatura e dirigiu apelo às lideranças estaduais do PDT que conduzem o processo de escolha do candidato ao governo do estado para ouvir também os aliados. Agora, Carlos Alberto. O PSDB, por meio de uma nota assinada na noite dessa quinta-feira pelo presidente da Executiva Regional, Chiquinho Feitosa, criticou a pesquisa como principal critério para a escolha do nome ao governo do estado, impôs mais isolamento ao PDT e se juntou ao PT, PV, PP, PCdoB e MDB para os partidos aliados serem ouvidos na definição da candidatura ao Palácio da Abolição. O bloco formado pelo PT, PV, PP, PCdoB e MDB divulgou o manifesto em apoio à reeleição da governadora Isolda Sela. O presidente do PSDB, Chiquinho Feitosa, que declarou apoio a Isolda, cobra que todos sejam ouvidos para consolidar ainda mais o projeto administrativo do estado do Ceará. Abre aspas. Entendemos que, embora legítima, a pesquisa eleitoral, há 3 meses do pleito e sem aprofundamento de cenários, não seria o principal balizador, fecha aspas, afirma a nota do PSDB, ao defender ainda que o alinhamento de ideias e projetos, bem como a capacidade de aglutinar apoios, serão fundamentais nesse processo que deve seguir de forma absolutamente democrática. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. O rebuliço nos bastidores políticos, jornalista Beto Almeida, surgiu nessa quinta-feira a partir dos números da pesquisa do Instituto Quester sobre as eleições de 2022. Pela pesquisa, o pré-candidato Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, aparece com melhor performance do ponto de vista numérico em relação à governadora Isolda Sela. Mas há uma cobrança para o PDT não se limitar a esses números das pesquisas, porque em eleições anteriores, 2012, 2014 e 2016, os candidatos que naquele momento surgiam para disputar tanto a Prefeitura de Fortaleza quanto o governo do estado estavam com índices baixos de aceitação popular. E dentro do PDT existe essa discussão. O partido jogou para o dia 18 a decisão sobre a indicação do nome ao Palácio da Abolição. Até lá tem debate e a pesquisa de ontem fez com que surgisse esse manifesto
dos 5 partidos, relatado pela Raquel Tavares, e agora também pela manifestação exposta nessa reportagem do Carlos Alberto Alencar envolvendo o PSDB. O Republicanos também fez uma nota tímida, defendendo que deveria haver mais debate sobre a escolha do candidato do PDT ao governo do estado. O certo é, há pouco mais de 10 dias para o início do prazo das convenções partidárias, tem esse jogo de pressão, as cobranças, e a certeza é que nesse momento a indefinição marca os rumos da escolha do PDT ao governo do estado. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes novamente. Foi realmente, Luzenor, uma quinta-feira que a gente pode chamar de tensa nos bastidores, nas diversas reuniões que foram realizadas e, claro, principalmente no final de tarde, comecinho de noite, quando começaram a pipocar as notas, a reação dos partidos aliados principalmente. Lembrando que essa reunião, por exemplo, ela aconteceu lá no Hotel Amoarama, onde tradicionalmente o Partido dos Trabalhadores costuma realizar suas reuniões, seus encontros. Antes dessa reunião, inclusive, José Nobre Guimarães, o deputado, fez um alinhamento das ideias, um alinhamento das propostas com o ex-governador e candidato ao Senado, Camilo Santana. Então, Camilo já deu ali antecipadamente o aprovo para essa reunião, do que sairia dali. Quer dizer, já houve uma coordenação do governador Camilo Santana em relação à participação desses partidos políticos. É bom que se diga, o Chiquinho Feitosa, presidente do PSDB, ele foi convidado a participar também dessa reunião, Luzenor. Não quis participar diretamente, mas depois saiu com uma nota exatamente justificando a necessidade, reconhecendo que o PDT tem, sim, o direito, claro, de liderar esse processo, mas reivindicando a participação dos partidos que também dão um apoio e principalmente fazendo a defesa da questão do direito da Isolda Sela sair candidata ao governo, à sua própria reeleição. Mas tem outros detalhes também neste processo, Luciano. A gente percebe claramente aí o seguinte, que os partidos, os demais partidos, quando perceberam essa movimentação do chamado núcleo, né, da base governista, é como se dissesse o seguinte com essas notas: nós também queremos ter poder de participação, ter poder de voto, ser consultado para poder participar desse processo. Foi nesse sentido que veio, e eu avalio, a nota do Republicanos. O Ronaldo Martins, que é vereador, que é o presidente do Republicanos aqui no estado do Ceará, por exemplo, tem demonstrado nos bastidores alguma insatisfação, porque apesar de ter tentado, segundo ele, conversas com o senador Cid Gomes, não tem conseguido finalizar essas conversas. Então, tem aí o Republicanos, que inclusive está sendo assediado pelo capitão Wagner, mas vamos além. O próprio prefeito Sarto se pronunciou sobre esse imbróglio envolvendo a pesquisa do PDT, que ou pelo menos foi anunciado para ser um instrumento de decisão em relação à decisão que vai ser tomada para o nome do candidato. E ele disse o seguinte: olha, considera que a pesquisa é apenas mais uma ferramenta, mais um instrumento a ser utilizado, mas não será o único. Esse é o entendimento do prefeito Sarto. E mais que uma coisa que eu achei interessante, Zenor, ele reconhece que o ex-governador Camilo Santana é pessoa legítima para liderar esse diálogo. Então, na realidade, com as palavras, o prefeito Zé Sarto está defendendo exatamente o retorno aí ao consenso, ao entendimento, para evitar que haja uma implosão ou que venha ranhuras desse processo, porque todo mundo já começou a meter a colher. Pra gente dizer o seguinte, não foi só partido político, não foi só vereador, deputado, teve movimentos sociais do Zenor, teve sindicatos e outra, o vereador Adail Júnior, que é do PDT, que tem sempre colocado notas e feito vídeos divulgados nas redes sociais, chegou a dizer o seguinte, Luzenor, que ele é sim defensor da candidatura de Roberto Cláudio e se o nome for Isolda Sela, ele não vai votar. Ou seja, não contribui num diálogo, na realidade, para o consenso esse tipo de declaração.